Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Lopes Cardoso, professor da Fundação Getúlio Vargas. Eu tenho aqui o prazer de inaugurar o nosso primeiro vídeo do projeto de extensão Análise de Dados de Municípios. Essa é uma parceria da Fundação Getúlio Vargas, Escola Brasileira de Administração Pública de Empresas, especificamente do Centro de Pesquisa Applied Research Center in Accounting and Analytics, em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, com o meu amigo professor Ricardo Rocha de Azevedo. Nesse primeiro vídeo, o nosso objetivo é mostrar como que a gente pode baixar dados dos municípios, tipo dados de DCA, RGF, RREL, que estão lá disponíveis no SICONF. Né, Ricardo? Tem várias formas de se baixar os dados disponíveis do SICONF. O método manual é muito apropriado se a gente quiser analisar um único relatório de um único município ou de vários municípios, mas um único relatório. Tem um API que o Ricardo vai mostrar também, e no final nós vamos mostrar o que é o principal desse nosso vídeo aqui hoje, como fazer isso por meio do Python, tipo escrever um robozinho para baixar vários dados de várias tabelas de uma vez só. Ricardo, que tal a gente começar comentando sobre a extração manual, direto no site do SICONF, que todo mundo já conhece? Muito bom. Acho que a gente parte daí. Bom, Ricardo Cardoso aí, obrigado pela parceria nesse projeto. Acho que ele é muito relevante, não só para pesquisadores, né, que ficam constantemente acessando dados de estados e municípios para pesquisas, mas também para observatórios, mídia, né, o acesso aos dados do SICONF e diversos outros dados, né, que estão disponíveis, prontamente disponíveis. Então, o conhecimento de como acessar e fazer o download, eu acho que ele é fundamental, é essencial hoje para quem faz análise de dados. Bom, inicialmente, antes de a gente entrar aqui na apresentação, rapidamente, né? Nós temos dois portais aqui no governo federal, um da CGU, que mostra aqui uma lista de APIs de dados abertos que já estão disponíveis, né? E o outro que é também do governo federal, né? Que mostra aqui o catálogo de APIs governamentais. Então, isso que a gente está apresentando hoje aqui é uma forma, uma fonte de dados, né? Que é a do SICONF, que a gente vai estar mostrando, né? Mas que existem diversos outros dados prontamente disponíveis para serem utilizados. Bom, o primeiro passo, até para todo mundo entender de onde está partindo, né? Essa é a forma tradicional. Que não precisa nem de API, né, Ricardo? Aqui não precisa nem de API. Esse aqui é o formato, né? Eu entro no site do SICONF, consulta, Fimbra, e eu posso baixar contas anuais, que é a DCA de estados e municípios, né? O relatório de gestão fiscal, quadrimestral ou semestral, de acordo com a opção, e o relatório de execução orçamentária. Quando eu baixo aqui, isso aqui funciona bem, né? Já está em operação há alguns anos, é muito útil, mas qual que é o problema? Quando eu seleciono uma dessas formas de consulta, eu tenho, como você comentou, que selecionar cada relatório. Então, por exemplo, eu vou no RGF, no anexo de gasto com o pessoal, né? Eu vou ter que baixar um por um, e o mesmo Se com o eu REL, quiser juntar e etc. dados, se eu quiser analisar conjuntamente dados de diversos anexos, você precisa baixar cada um dos anexos, da onde você quer extrair os dados, e depois você vai obter vários arquivos CSV separados, depois você precisa juntá-los para poder, então, analisar. É isso, Ricardo? Problema? Perfeitamente. Isso funciona, né? Tanto que a gente tem Sempre percebido, usou. E a sempre gente já usou, usou né? muito assim. Já usamos muito, mas eu acho que a gente precisa evoluir. Tem outros dados, né? Então eu posso consultar declarações individuais, matrizes, saldos contábeis, etc. Então essa aqui é a forma que nós estamos chamando de forma Manual. tradicional, manual, né? O objetivo nosso aqui nesse primeiro vídeo é mostrar, né, como fazer uma extração automatizada desses dados usando o Python, né? Mas antes, vamos mostrar com a API direto no site? Antes Pode de entrar ser, no Python? vamos. Eu acho bastante útil também, né? Sim, Dependendo do propósito do estudo. muito bom. Aí eu já deixei aberto aqui, Ricardo. Então, esse é o Ótimo. link aqui da API do Tesouro, né? Depois a gente coloca ali nos comentários esses caminhos, né? Eu acessei aqui diretamente já o site da API e ele vai me mostrar aqui, né, diversos relatórios que estão prontos para eu fazer uma consulta online, né? Eu já deixei preparado aqui, por exemplo, eu abri aqui o REL, né? O relatório resumido de execução orçamentária, já para deixar preparado. Eu consigo, por exemplo, aqui, ó, informei 2020, sexto bimestre do REL,
selecionei o primeiro, espera aí que eu vou abrir de novo, selecionei o primeiro relatório ali, né? Espera aí que ele está... Essa API é bastante amigável, né, essa interface, porque ela tem os campos já pré-definidos, os campos mais simples do que estão lá no site do Siconf que você mostrou em primeira mão, mas você pode ir digitando, selecionando, e aí depois você clica para obter os dados e ele vai baixar um CSV para a tua máquina, é isso? Perfeito. Ele até deu uma agarrada aqui, talvez pelos processos que eu estou executando. Aí Agora abriu foi. de novo. Bom, eu posso fazer isso para os demais, né? É que ele estava processando. Eu informei, então, para um município, um ano, um tipo de relatório, e eu coloquei o código IBGE de um município de meu interesse. Essa é outra característica, né? Eu preciso informar o código do que eu quero selecionar. Funciona bem. Eu acho que essa tela aqui, essa funcionalidade aqui, essa página, ela tem um grande objetivo, uma grande utilidade, eu conhecer os dados, né? Então tá aqui, ó, eu selecionei de 2020 de Ribeirão Preto, eu vou conseguir enxergar, talvez de uma forma não tão amigável, né? Uma linguagem aqui de máquina, né? Mas eu consigo fazer o download e abrir isso aqui, por exemplo, no Excel, né? Mas o mais Uhum. importante, eu consigo ver todo o conteúdo que está A disponível, estrutura dos toda a dados, né? estrutura dos dados. Isso é importante, é útil, né? Para Beleza, conseguir analisar. Bom, essa é uma outra forma de uma consulta individual direta via API no site do Tesouro, né? perfeito. Vamos partir E para a parte o automatizada? objetivo central do nosso bate-papo aqui hoje é mostrar como é que isso funciona na automação pelo Python, certo? Ótimo. É, Perfeito. eu, o Eu vídeo gosto de aqui usar o Python pelo Anaconda. ótimo, vamos mostrar. Eu já deixei até preparado aqui, Ricardo. Importante as pessoas que não lidam com isso entender que não é algo, isso não é para mim, mas isso é muito complexo. Não São é de outro mundo, softwares não. Até eu frees, consigo, Ricardo. pois é, até eu. São softwares livres. Então, basicamente, o que eu instalei aqui? O Anaconda, que é esse ambiente aqui que nós estamos vendo, né? E o Anaconda, ele já permite uma série de funcionalidades aqui, e um deles é o Spider, né? Essa é Eu sou entusiasta do Jupyter Notebook, entendi. Vamos fazer o mas seguinte, quem gosta do Jupyter usa o Jupyter, quem gosta do Spider usa o Spider, quem não conhece nenhum dos dois, usa qualquer um dos dois. Também tem o PyCharm, que está ali na esquerda, que tem aqui na direita, muita gente gosta também. uhum. São mutuamente exclusivos, ou e até complementares, dependendo do que você quiser fazer, mas por mim eu fico feliz usando um só. Vamos fazer o seguinte, fazer uma proposta. Vamos mostrar os dois, né? Como acessar, fazer o download dos dados pelo Jupyter e também pelo Spider. Vamos. Só vou fazer Vamos. uma observação aqui. Nós não vamos apresentar como que se instala o Anaconda e tudo mais. Eu acho que, com relação a isso, quem precisar dessa informação pode fazer um Google como instalar Anaconda no Windows ou no Mac e vai baixar e vai dar tudo certo, porque muita gente faz e funciona para todo mundo, tá legal? Podemos caminhar assim? Aí, uma vez que Perfeito. você instalou o Anaconda na tua máquina, vai chegar uma tela semelhante a essa nossa aqui, e aí, se você quiser usar o Jupyter Notebook, clica ali no carregar, no Launch, ou se quiser usar o Spider, usa o dali do lado. Eu posso mostrar, então, pelo Jupyter Notebook, Ricardo? Vamos em frente. Aí depois eu vou mostrar pelo Spider, mas o procedimento é o mesmo, né? Então a gente já deixou pronto uma codificação para que quem quiser usar por um caminho ou outro, né? Pode seguir, cara. Beleza. Então, a gente criou aqui, já fica mais objetivo, eu já criei o código no Jupyter Notebook, que aí depois a gente até disponibiliza esse código e as pessoas podem simplesmente copiar o arquivo na própria máquina e rodar. Rodar, eu digo, é clicar aqui no Run. Mas também a gente vai explicar passo a passo, e daí então você pode copiar os blocos, né, do código e utilizar livremente. O que a gente está fazendo é baixando dados de municípios que estão disponíveis no Siconf. Em inglês, o pessoal costuma chamar esse processo de baixar dados de web scraping. E aí foi até para facilitar, né? Se você quiser buscar outros vídeos ou outros códigos de web scraping via Python, eu mantive aqui o nome do arquivo, ficou então web scraping. Primeira coisa que você precisa fazer é instalar as bibliotecas Python que serão necessárias, serão utilizadas aqui no nosso código. E nós temos o siconf.py, que é um app, uma biblioteca, né, um módulo específico para Python,
para o Siconf, o Pandas, que é muito apropriado para usar em base de dados, e o request. No Jupyter, a gente usa o comando pip espaço install espaço e o nome do módulo da biblioteca que você quer baixar. Não basta baixar as bibliotecas, você precisa ativá-las. E para ativar, então, você usa o comando import. Import siconf.py, import pandas. Como a gente vai ter que digitar o comando pandas quando quiser utilizá-lo, é muito comum dar um apelido para ele. Então, o espaço S como, né, espaço PD, é a forma tradicional de se apelidar o pandas. Import o OS e import CSV. E especificamente do siconf.py, a gente vai utilizar algumas funcionalidades. Então, botei aqui from do pacote siconf.py, importar o get annual accounts, get underline, né, annual underline accounts, que é o DCA, vírgula espaço get budget, que é o RREL, e vírgula espaço get fiscal, que é o RGF. Também baixei, pedi aqui o get info, onde tem os dados dos municípios, e o find code, find underline code, que tem um código IBGE e tudo mais. É útil baixar isso aqui, não que eu vá usar tudo isso. Bom, Ricardo, só uma observação, né? Essa primeira etapa aí da instalação, a gente só precisa fazer a primeira vez, né? Depois que ele tiver instalado, depois é só seguir a partir do import, né, para frente. Tanto é que eu não vou nem aplicar o run aqui em cima, você vai dar mensagem de erro, porque eu já rodei e já está instalado aqui na minha máquina, tá ok? Mas não custa nada eu mandar rodar aqui o import, que não vai dar erro nenhum. Tá tudo beleza, eu tenho certeza que vai funcionar agora. Bom, aí o que eu quero? Vamos supor que a gente queira baixar os dados do RHEL. Esse aqui é o comando específico para a gente baixar os dados do RHEL, utilizando aquela biblioteca siconf.py que nós instalamos e ativamos no nosso notebook aqui. Mas, sabendo que eu vou baixar esses dados, eles vão chegar na forma de um arquivo Excel, um arquivo CSV, o primeiro passo que eu sugiro, não é obrigatório, você pode utilizar outro método, né? O que eu gosto de fazer é definir logo qual é o nome do arquivo, aonde os dados serão escritos e qual é o nome do diretório onde aquele arquivo será armazenado. Então, eu coloco aqui altname, o nome do arquivo que eu quero criar. Por exemplo, arquivo rrel.csv. Isso entre aspas, ou entre... como é que é? Aspas simples, né, que chamam aspas. E o diretório, então aqui é o nome do arquivo, é o altname, e agora o nome do diretório. Altdir igual, e aí aspas simples, ponto, para ficar lá na raiz, na primeira pastinha do meu computador, barra, eu botei o nome siconf, é o nome da pastinha. Então, qual é a ideia? Quando a gente terminar esse processo, eu vou enxergar nos meus documentos, na pastinha siconf, o arquivo rrel.csv. Aqui está só um comando, porque eu posso ter esse processo aqui várias vezes, como a gente pode baixar dados depois do RGF, do DCA e tal e coisa. Então, qual é a ideia? Eu criei aqui um comando que, se ele não encontrar a pasta siconf nos meus documentos, ele vai criar essa pasta. É o que está aqui. Se ele não encontrar o diretório siconf, então ele vai criar um diretório novo chamado siconf. Beleza. E como é que vai ser o nome do arquivo? O nome do arquivo que a gente vai escrever, o nome completo, né? Nome e sobrenome do arquivo que a gente vai escrever, é a combinação do diretório com o nome do arquivo. Então, vai ser siconf/arquivo rrel.csv. Bom, aqui foi só para definir o local. Agora, para baixar os dados. Então, o que a gente precisa? O rrel é o que a gente quer. O rrel, eu vou utilizar aquela função que a gente importou lá em cima do módulo siconf.py, getBudget, está aqui, getBudget. E aí, quais são os parâmetros do rrel que a gente quer, que é o budget, que é o orçamento? É o ano, por exemplo, vou pegar só um ano de rrel, 2019.
O período, qual é o bimestre? Eu vou pegar só o sexto bimestre, que aí eu pego a informação anualizada, né, o acumulado do ano. E o código é o código IBGE. Aqui eu peguei um município qualquer brasileiro, peguei aqui Ribeirão Preto. Bom, isso aqui é o que eu vou, são os parâmetros do RHEL lá do Get Budget, daquele biblioteca. Bom, os dados que a gente vai gerar desse banco de dados enorme, que é o RHEL de Ribeirão Preto 2019, sexto bimestre, o Pandas vai ler como? O Pandas vai criar um banco de dados, um data frame, que vai chamar RHEL. Na sequência, eu vou pedir para ele, então, escrever esses dados dentro de um arquivo CSV. Se eu não fizer isso, os dados vão ficar só aqui no Python. Eu não vou conseguir utilizá-los subsequentemente, não vou salvar na minha máquina. Então, eu preciso pegar aqueles dados, jogar para dentro de um arquivo CSV. E que arquivo é esse? É aquele arquivo que eu defini o nome do diretório mais cedo. Lembra que criei um full name, que é o nome completo juntando o diretório e o nome do arquivo? É o que está aqui, é o full name, separando, como é um CSV, vocês sabem, separado por ponto e vírgula, e o padrão que a gente usa aqui no Brasil é esse UTF-8sig. Se eu rodar isso aqui, tá, já acabou de rodar, foi rapidinho, ficou aqui. Se eu abrir o meu arquivo, eu não tinha na minha pastinha, no meu diretório, uma pasta chamada sconf, apareceu aqui, foi criada agora, e dentro dela acabou de ser criado o arquivo RHEL CSV. Se eu abrir esse arquivo, vou abrir como Excel para ficar mais amigável a visualização, a gente consegue enxergar que aqui eu tenho os dados somente do ano de 2019, que foi o parâmetro year que eu escolhi, e de um único município, que é Ribeirão Preto, aquele código município que eu digitei lá. E o que eu tenho aqui? Os dados de todos os anexos. Essa é a grande vantagem, né, Ricardo, dessa função. Aqui a gente tem todos os anexos do RHEL de uma única vez. Ao invés de baixar 14 vezes pelo site do Sconf, pela aquele API, a gente baixa uma única vez e já vem tudo organizadinho. Depois a gente pode fazer um outro vídeo, né, Ricardo, explicando como que a gente organiza, processa e utiliza esses dados. Mas o nosso objetivo hoje é só fazer o web scraping, não é isso? Perfeito. Que já é bastante coisa. Ô, Ricardo, acho que você vai voltar lá, né? Eu tenho, acho que duas dúvidas, né? Acho que pode ser uma dúvida geral. Quando você colocou aí o year, apenas um ano, né? Mostra aí no código só para ficar registrado. Por exemplo, se eu fosse colocar 2019 e 2020... eu posso fazer isso quando eu for mostrar o RGF? Porque lá no RGF, o exemplinho, eu fiz com 2 anos. Tá. E aí, para mostrar isso sem ter que tomar café requentado, pode ser? Pode, vamos lá. Qual era a outra dúvida? Tinham duas. Não, a outra que a gente mostrou baixando só um, né? Ribeirão Preto. Só um ano de um município. Foi Ótimo. o que eu... Foi o passo a passo. Vamos dificultando aos poucos, né, Ricardo? Entendi. Então vamos seguir. Então, bem, esse foi o RHEL, como o Ricardo observou bem. Peguei só um ano, 2019, então ficou year igual 2019, só um bimestre, período igual 6, e só um município, code, igual o número do código do município, IBGE do município. Eu podia fazer isso, como o Ricardo pediu, para mais de um ano, para mais de um bimestre ou para mais de um município. Mas, ao invés de fazer isso de novo no RHEL, eu vou mostrar no RGF, porque tem muita gente que tem mais interesse no relatório de gestão fiscal do que no resumido de execução orçamentária. Então, vou mostrar aqui agora. Bom, o primeiro processo é o mesmo que a gente conversou mais cedo. Defina o nome do arquivo e o diretório onde ele será salvo. Eu peguei exatamente o mesmo comando que o código que eu tinha ali em cima, só mudei de RHEL para RGF para eu não me confundir. Agora eu vou baixar o relatório de gestão fiscal. O passo seguinte, que é baixar os dados mesmo, está aqui. De novo, utilizando aquela biblioteca sconf.py, agora eu vou usar o getFiscal, que é para pegar os dados do RGF. Então, eu coloquei aqui o comando RGF igual, getFiscal, e os parâmetros dessa consulta. Agora, Ricardo, vamos fazer, então, 2 anos e 3 municípios de uma vez só, pode ser? Pode, vamos lá. Então, vamos lá.
Qual é a diferença? Eu vou colocar os 2 anos ou mais anos que eu quiser baixar de uma única vez, diferente do que a gente fez em cima, que era year igual ano direto, digitado. Agora eu coloco year igual colchete, aquela square bracket, né? É o colchete, um ano, vírgula, o outro ano e fecha colchete. Então, essa é a pegadinha, se você quiser colocar mais de um ano. Acho que era isso que você queria observar, não é isso, Ricardo? Perfeito, esses detalhezinhos depois começa a dar erro, né? Senão o código não roda, é uma desgraça. É, O é, período do RGF é quadrimestral, não é isso? Então, se eu pegar o terceiro quadrimestre, eu posso obter os dados do ano acumulado. Fala, Ricardo. não, perfeito. Eu só ia fazer um outro lembrete, né? A indentação, que é esses espaços que tem, às vezes, no começo de um comando, isso, ela é importante aqui, né, para poder executar corretamente o comando. Então, se alguém, por exemplo, não gostou do código, vai lá e resolve deixar tudo alinhado à esquerda, vai começar a dar erro. Então, é importante executar. A indentação é fundamental quando a gente usa a sintaxe if, for, para criar algum loop, alguma coisa. Aí ele Perfeito. vai fazer esse comando condicionado ao que vem logo abaixo na indentação. Aqui no nosso caso, o primeiro comando não está gerando, não está criando nenhum loop para o seguinte. Então, está todo mundo na esquerda. E outra observaçãozinha, as linhas que começam com hashtag, esse jogo da velha aqui, seja um ou mais, ficam para texto, como eu estou fazendo aqui, só para lembrar o que é o comando, porque não é um comando, nesse caso, é só uma observaçãozinha. Uhum. Uma outra observação boa, Ricardo, é lembrar o seguinte, o Python ele não é muito sensível à quantidade de espaços, embora seja sensível ao tab da indentação aqui, como você falou, dentro do comando eu podia colocar ir igual, Perfeito. colchete, sem espaço, mas eu acho mais bonitinho deixar com espaço, até facilita a visualização, tá Uhum. ok? Então vamos lá, pegando o RGF de mais de um ano, você coloca year igual, entre colchetes, a quantidade de os anos que você quer separados por vírgula. A mesma coisa, a quantidade de períodos, aqui eu só quero esse, mas se eu quisesse cada um dos quadrimestres, eu colocaria colchete, 1 espaço, 2 espaço, 3 colchete, eu pegaria todos os quadrimestres do RGF desses anos aí, mas não vou fazer isso, senão fica muito pesado o arquivo, vai demorar muito. E o Perfeito. código de município. Agora eu quero não só Ribeirão Preto, eu também quero Rio de Janeiro e Uberlândia. Então, de novo, eu pego aqui no code, que é o código IBGE, igual, e entre colchetes eu coloco os códigos dos municípios que me interessam separados por vírgula. A linha de baixo é muito semelhante à do código anterior, vai criar um data, o Pandas vai escrever esse data frame com qual conteúdo? Com conteúdo RGF, que é aquela consulta com aqueles parâmetros ali de cima. E aí, na sequência, vai pegar esse banco de dados e vai escrevê-lo em cima de um arquivo CSV, toCSV. E qual é o arquivo CSV que receberá esse conteúdo? É aquele que eu defini ali em cima, no diretório cconf, o arquivo -rgf CSV, separados por ponto e vírgula, no código que a gente está acostumado aqui no Brasil. Se eu rodar isso aqui, cadê? Onde que eu estou? Aqui no RGF. Está rodando, então o asterisco aqui sinaliza que está rodando. Uhum. E Agora também... demora um pouquinho mais, porque está pegando 3 municípios de 2 anos, né? Então ele vai agarrar mais um tempinho aí para conseguir acessar. E o tempo também depende da quantidade de anexos que tem no RGF. Se tiver mais, não me lembro agora, mais do que 14 anexos, como o RHEL, também demoraria mais ou menos, né? Mais ou menos anexos. Perfeito. O importante é que está rodando aqui e daqui a pouco a gente vai ver que vai nascer dentro do meu diretório cconf mais um arquivo com um novo nome que a gente definiu, arquivo -rgf CSV. Acabou, o asterisco foi embora e o arquivo nasceu aqui no meu diretório. Eu vou abri-lo também como Excel.
E aqui, então, nós temos os dados dos 2 anos, 2019 e 2020, que a gente escolheu. Perfeito. Dos municípios que a gente digitou, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro e Uberlândia. O RGF, você sabe que tem dados, né, do Legislativo, do Executivo e do Tribunal de Contas, quando for o caso. No caso da cidade do Rio de Janeiro, tem. E aqui, então, de novo, todos os anexos do RGF, não é isso, Ricardo? Perfeito. São 6 anexos. De todos empilhados aqui. De novo, não vamos mostrar como que a gente vai consumir esses dados agora. O nosso objetivo é obter os dados. É um grande primeiro passo. Ótimo. A outra questão, que sempre surge dúvida, né, Ricardo? Mas é isso mesmo, né? Eu tenho que saber o número do código IBGE do município que me interessa. E se eu quiser de todo o Brasil de uma vez só, eu tenho que digitar 5.569 códigos de 5.669 municípios diferentes? E se eu quiser o DF, 5.570? Nossa, é uma desgraça isso, né, Ricardo? É um tempo absurdo. É claro que tem uma forma mais inteligente de fazer isso. Muito bom. Era a próxima pergunta. Se o pessoal quiser saber o código do IBGE da tua cidade, consulte o oráculo, né, o Google, código IBGE, nome da tua cidade, você vai saber qual é. Isso é o de menos. Mas se você quiser obter a lista de todos os códigos IBGE, você pode pegar no site do IBGE, não é isso? O IBGE Cidades tem, né? Quando eu coloco no Google lá, IBGE Cidades é o primeiro link, né? Às vezes eu tenho interesse realmente só em um município, né? A consulta aí tem que ser feita pelo código IBGE, né? Mas acho que a maior utilidade aqui talvez seja mostrar como baixar maior quantidade de dados, né? Isso. E aí qual que é o caminho aí, Ricardo? Então, o que a gente fez aqui? Admitindo que a gente já tenha um arquivo na nossa máquina com os códigos de cada um dos 5.569 municípios mais o Distrito Federal, portanto, 5.570 linhas, cada linha tem um código IBGE, e esse arquivo eu chamei aqui de code_BGE-CSV aqui na minha máquina. Então, vamos fazer o seguinte, ao invés de, no código IBGE, digitar entre colchetes os códigos dos municípios separados por vírgula, vamos substituir esse que está aqui em cinza por parêntese o nome daquele arquivo. Mas para que o Python consiga ler aquele arquivo, e não vai conseguir ler o arquivo aqui dentro como código, que é um CSV, eu tenho que transformá-lo numa lista Python, e aí a lista Python é que será lida pelo Python. O Python não vai conseguir ler sozinho, né, o CSV de uma vez. Tem que ensinar o Python a ler o CSV. Então, é esse primeiro processo que a gente faz aqui. A partir sabendo que lá em cima a gente baixou o Pandas e o OS e o CSV, então eu vou usar as funções do OS, as funções do CSV. E esse aqui é o comando que eu preciso. Então, com, with, open. E aí o que vai abrir o quê? Vai abrir aquele arquivo, código IBGE CSV, que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui é um parâmetro básico dele, newline igual vazio. E aí, para não ficar digitando isso aqui tudo toda hora, que é um nome muito grande, eu vou dar um apelido para isso aqui que ele está abrindo. Eu vou chamar isso de F. Então, S como F dois pontos. E aí, então, eu vou pedir para a biblioteca CSV usar a função reader, de leitura. Então, reader igual CSV reader. O que ele vai ler? Vai ler o F, que é aquilo que eu estou pedindo ali. Aqui, Ricardo, é aquilo que você comentou da indentação, né? Perfeito. O if está abrindo um grande programa que vai pedir várias etapas dentro dele. Então, as etapas subsequentes debaixo do if ficam recuadas à direita. Perfeito. Por isso que eu terminei com 2 pontos ali. E aí, na sequência, eu faço a indentação. Bom, beleza. Então, eu fiz a leitura. Então, o Python já vai ler aquele arquivo CSV que agora a gente batizou de F, apelidou de F. E aí eu vou criar o que me interessa, é o código IBGE. Mas eu vou criar o código IBGE, que é aquele conteúdo lá, que eu estou chamando de reader, como uma lista. Então, eu estou escrevendo uma variável nova
no Python. Essa variável agora vai ser chamada de lista. Vai ter a estrutura de uma lista, desculpa, não mais de um arquivo CSV. Tá ok? E eu já estou chamando ela de código IBGE. Se eu rodar isso aqui, esse comando, olha só que bonito. Aquilo que eu tinha mostrado no Excel, um município embaixo do outro, agora ele mostrou aqui para a gente como sendo uma lista do Python. É claro que se eu for pedir para o Python abrir e baixar os dados, seja de RHEL, RGF ou CDA, DCA, de cada um desses 5 mil tantos municípios, esse vídeo vai demorar algumas horas, né, até baixar isso tudo. Então, para simplificar a nossa vida, eu vou fazer o seguinte, eu já fiz, na verdade, né? Eu peguei aqui e simplifiquei, ao invés de trabalhar com 5.570, vamos trabalhar só com 3. Eu peguei só os 3 primeiros municípios e excluí o restante. Pouco importa se a lista tem 3, ou 1.000, ou 5.000, o processo no Python vai ser o mesmo, só vai economizar tempo. Então, é aquilo mesmo que eu já tinha feito, está aqui. With open, o novo arquivo, que é o IBGE só com os 3 primeiros, line vazio, como F, aí eu peço, eu quero para ele fazer uma leitura do F e peço para ele escrever o conteúdo de F no formato de uma lista batizada, denominada código IBGE, que é isso que nos interessa. E vai ficar assim, a lista, aqueles 3 primeiros municípios no formato de lista. Ali era no formato Excel CSV, que eu tinha mostrado mais cedo. Bom, agora, vamos lá. Eu posso usar isso, seja no RHEL, no RGF, mas eu vou mostrar agora no DCA. De novo, dê nome para o arquivo CSV, onde você quer baixar os dados do DCA, e o diretório onde ele vai ficar. É aquele primeiro comando lá em cima, só para você não se perder. E agora é que a gente vai utilizar aquela biblioteca do syconf.py. Agora, a função para buscar os dados do DCA é o get_annual_accounts, annual_acc. Isso eu estou chamando de DCA, que é o que eu quero. Os parâmetros. Agora, eu estou abusado, hein? Eu vou pegar 3 anos, 2018, 2019 e 2020, e de uma lista de municípios. É claro que a minha lista só contém esses 3 municípios aqui, em ordem do código IBGE, os 3 primeiros municípios do estado de Rondônia. Mas podia ser o Brasil todo. O passo seguinte é esse conteúdo, eu vou chamar de data, utilizando, de novo, o Pandas Data Frame com o conteúdo do DCA, que é aquilo que a gente faz o web scraping ali em cima. Eu peço, na sequência, para ele escrever aquele conteúdo num arquivo CSV, que é esse arquivo diretório syconf, arquivo DCA CSV, separado por ponto e vírgula nesse formato. Rodando isso aqui. O Python está literalmente rodando. A gente vê aqui o asterisco. Assim que ele acabar de rodar, espero que a gente encontre aqui na minha pastinha. Oi, Caio, quando ele processa aí, o arquivo novo. é importante, mostra a tela ali do comando de novo, por gentileza. De novo, os detalhes aí importam, né? Então, COD igual, abre um parêntese, o código IBGE, então a estrutura aí tem que ser mantida, né? Porque senão o Python começa a dar erro, entendeu? Excelente, aqui é uma pegadinha, né? Quando a gente digita um município só, é COD igual número do município, não faz mais nada. Perfeito. Quando a gente quer mais de um município, é COD igual colchete, código município, ponto e vírgula, o código do outro município, fecha colchete. Quando a gente quer trazer de uma lista, eu não uso colchete, né, Ricardo? A gente usa o parênteses normal. O parênteses normal. Perfeito. Senão ele não vai funcionar. Bom, ainda está rodando ali. Está rodando. Mas pode confiar que vai chegar bonitão, vai chegar aqui o arquivo DCA, né, aqui no estilo semelhante àquele que a gente teria se tivesse baixado direto do site do syconf, com a grande vantagem de ter todos os anexos num único arquivo Excel, já tudo empilhado, para não ter o trabalho de ficar copiando
o conteúdo de um arquivo que só contém os dados de um anexo, colando embaixo do outro e assim por diante. Que é comum, o pessoal acaba cometendo um errinho, né, quando copia e cola, esquece de copiar a primeira linha, ou sobrepõe os arquivos, os dados anteriores, Uma ou a última trabalheira, linha né, de fazer anterior. PROC-V para conseguir padronizar tudo numa mesma Isso. estrutura, né? Eu acho que isso aqui Aqui, ele vai ajudar bastante, né? aqui não precisa nem saber Obviamente, para o que ver. a internet, obviamente, importa, né? A velocidade, o horário que você tá fazendo, né? Dependendo do volume de dados que eu peço, né? Isso aqui vai afetar o desempenho e a performance, mas, sem dúvida, facilita muito, né? Por exemplo, eu quero todos os municípios de São Paulo. Eu posso colocar lá no arquivo CSV, da forma como a gente desenvolveu, ficou bem intuitivo, né? Coloco no arquivo CSV os códigos de IBGE que eu quero acessar. Então, eu quero todos do Rio de Janeiro, deixo todos do Rio de Janeiro ali no arquivinho CSV e mando executar esse comando aí que ele vai baixar, né? Uhum. Enquanto está terminando de baixar aqui, só para eu poder fechar essa minha apresentaçãozinha aqui, é observar de novo os detalhes, né? Como você bem lembra. O que é um detalhe? Se você está baixando dados, como eu estou fazendo, de RREL, RGF, DCA, você vai baixar cada um deles e vai ser um arquivo CSV diferente. Você precisa dar nomes diferentes para esses arquivos CSV que serão armazenados na mesma pasta. Se não fizer isso, se a gente tivesse colocado aqui, não vou alterar esse que está rodando, tá? Eu vou alterar ali em cima. Se não tivesse feito isso, tivesse simplesmente arquivo.csv, assim, para baixar os dados do RREL, do RGF, o que ia acontecer? Ao baixar o segundo a base de dados, no meu exemplo RGF, ia sobrescrever o conteúdo do RREL e eu ia perder o documento, não ia fazer o append, ia sobrescrever o anterior. Não é bom. Por isso que eu sugiro trabalhar com o nome do arquivo representando os dados que você está baixando. Ficou bem intuitivo. E se a pessoa também quiser, pode criar subdiretórios diferentes, um para RGF, outro para DCA, outro para RREL, ou para anos diferentes. Enfim, você que sabe, cada um é que sabe como é que gosta de armazenar os dados na sua pasta, né? Se é botar o ano no nome do arquivo e ter o diretório para determinar o tipo de dado que está baixando, enfim. Você pode gerenciar isso à vontade. Acabou? Não, está aqui. Acho que era mais na esperança, o Ricardo. Bom, isso obviamente está sendo influenciado aí porque a gente está usando aqui uma conexão e também deve afetar aí a consulta, né? Eu sugiro, vamos mostrar a outra forma enquanto ele roda, ou tem mais alguma etapa aí? Não, eu acabei, por mim era isso. Era isso, né? Só para finalizar mesmo, então é o seguinte, o que a gente vai disponibilizar aqui junto com esse vídeo, né? Lá no portal do grupo de pesquisa. Eu acho que vale a pena comentar isso rapidamente. Nós vamos disponibilizar só diminuir esse zoom aqui. Tá bom. O arquivo que eu vou salvar como HTML. Então, vai ter um arquivo HTML com exatamente esse código e também vou baixar para o pessoal ter à disposição o arquivo do notebook, do Jupyter Notebook, que aí as pessoas podem simplesmente salvar esse arquivo na própria máquina, já abrir. A única coisa que vai precisar alterar, basicamente, é o nome do arquivo e o diretório onde vai salvar, e os parâmetros dos dados que você quer baixar. Só isso. Perfeito, acho que ficou bem intuitivo. Os arquivos lá para o pessoal poder usar, consumir à vontade. Bom, eu vou parar aqui o compartilhamento e você mostra pelo Spider, tá ok, Ricardo? Ótimo, acho que é isso. Agora ele vai ficar processando. Eu vou demonstrar de uma outra forma, usando eu não vou ter que explicar linha por linha, porque o Cardoso já fez isso, né? Bom, basicamente aqui, ó, deixa eu só voltar aqui na tela do Anaconda. Eu instalei o Anaconda, mandei executar o Spider, eu já tinha instalado o Spider, né? Às vezes eu entro aqui no ambiente Spider, Python, né? Que não programa, né? E assusta, né? Eu falo, poxa vida, isso não é para mim, né? Se eu simplesmente quiser replicar
essa codificação que a gente já vai disponibilizar, né? Da mesma forma como lá no Jupyter o Ricardo veio mostrando como ir alterando linha por linha, eu acho que aqui fica até mais fácil, né? Porque todo o código foi colado aqui, ó, né, na sequência. Vocês podem observar ali que talvez os comentários estejam um pouquinho diferente a forma de comentar, mas são exatamente os mesmos códigos. Nesse canto esquerdo aqui, nessa janela, né, do lado esquerdo aqui, é onde eu colo o texto, né? Então vocês podem ver aqui, por exemplo, que eu não pus o pip install aqui, porque não já estava instalado, né? Se eu não tivesse instalado as bibliotecas, ele vai dar erro, certo? E eu basicamente o que eu fiz? Foi abrir um novo, eu entrei no Spyder e colei aqui, né, esses códigos, né? Obviamente, voltamos aqui àquela questão de a indentação importa, né? O número de linhas aqui entre eles não importa tanto, mas a indentação, né? E altere apenas o que for, né, os parâmetros aí que a gente tiver interesse, né, de alterar, como por exemplo, o Ricardo mostrou, olha, eu quero alterar o ano, né? Então aqui é o REHEL, né? Eu quero trocar, incluir 2018, 19, 20, né? Eu quero alterar o código. Aqui eu já deixei tudo, só a versão que já lê o CSV, tá, Ricardo? Então, tá ótimo. para facilitar aqui, ó, o que eu fiz? Eu, usando aquela mesma codificação que você já tinha apresentado, eu falei para ele ler um arquivo CSV aqui, que é o código IBGE.csv, né? 3.csv, porque ele tem 3 códigos apenas, certo? A gente vai disponibilizar o arquivo CSV completo, eu só criei um novo ali, curtinho, como você também tinha mostrado, né? Aqui está bem identificado, né? Esse bloco aqui mostra o download do REHEL, né, desses 3 municípios. Se eu quiser ler todos, basta eu deixar aqui no nome desse arquivo código IBGE, que ele já vai ler todo mundo, né, mas eu não vou fazer porque senão isso vai demorar um pouco, vou deixar com os 3. Aqui o nome de arquivo de saída, certo? Os 2 anos. Então, esse aqui, ó, que eu deixei comentadinho, ó, é o download do REHEL. Esse outro bloco aqui é o download do RGF, né, que vai até aqui, e aqui a parte de baixo, a DCA dos municípios. Bom, uma vez colado aqui os códigos, né, basta eu fazer, né, a execução. Ele vai executar, começou aqui a desenvolver ali o código, né? Eu tenho aqui uma pasta cconf aqui, acho que ele tinha dado anterior aqui, ele vai atualizar, só um minutinho. E ele vai na sequência, né? Acho que a grande vantagem de deixar em linhas assim, né, usar a programação com o script pronto, é o uso em lote. Deixo rodando e vou fazer outra coisa, né? E deixo ele aqui processando. Enquanto ele estiver aqui vermelhinho, é porque ele está processando, né? Bom, como utilizar então, né? A nossa ideia desse primeiro vídeo aqui, né? Já indo, acho que para o encerramento, né? A ideia desse primeiro vídeo aqui é mostrar como acessar, né, os dados, porque a maioria, né, quem consome esses dados, a maioria já tem alguma forma, ou usa numa ferramenta X, uma ferramenta Y, no próprio Excel, né, usa um Stata, ou usa, né, um Tableau, enfim, já tem ali as suas ferramentas de análise, Orange, etc., né? Mas acho que a grande necessidade inicial aí seria facilidade, acho que uma evolução, mostrar como acessar os dados. Depois a gente pode mostrar como acessar outros dados, né, como por exemplo, se o Tesouro, aqui terminou a execução, né, o Tesouro disponibiliza dados, né, enfim, de diversos outros tipos de dados, que depois a gente pode até mostrar como baixar, né. Já mostrando aqui na pastinha, então ele já atualizou aqui a DCA, RGF e REHEL, é exatamente o mesmo código que o Ricardo mostrou, né? Então, enfim, O mesmo daqui conteúdo até, né? basta eu seguir em frente e ser feliz. Se eu quiser alterar, né? Então está aqui o código IBGE, por exemplo, eu tenho aqui um código IBGE completo, né? Como o Ricardo mostrou. Eu tenho um aqui também só de São Paulo. Às vezes eu quero apenas os municípios de São Paulo, né? Então, eu criei aqui um código IBGE São Paulo, mando baixar, né? Eu já filtrei, né? Já deixei tudo que é 35 aqui, que são os do estado de São Paulo. Enfim, então o segredo aqui para usar corretamente a automatização, eu acho que isso é importante, é onde esse arquivo está, né? Porque se ele não encontrar o arquivo, pode dar erro. Então, para mim aqui, ó, assim como o Ricardo mostrou lá no início, né? Está na raiz, né, no meu caso. No meu aqui eu já setei, ó,
que é na minha pasta spider/cconf, né? Ah, Então eu uau, já beleza. deixei ali e tal. Porque se ele não encontrar esse arquivo, ele vai ficar gritando, vai ficar avisando, ó, não encontrei, né, o arquivo código IBGE, né? Ok, Ô, uma vez Ricardo, o arquivo estando correto, né, ele vai estar executando. só uma observaçãozinha, logo no início do código, você falou, não vou botar aqui para importar pip install as bibliotecas, porque já estão instaladas. Perfeito. Só para lembrar, no Spider é pip install ou é conda? Ah, perfeito, isso é importante também. Se eu fiz a instalação aqui né, do meu Python por meio do Anaconda, então ao invés de usar o pip install, né, e o nome da biblioteca, eu uso o conda install, o nome aqui da biblioteca, e eu nem preciso usar isso, né, na codificação. Eu posso vir diretamente aqui, ó. Aí deixa eu só dar uma outra orientação. Aqui é a tela onde eu colo o código, né? Aqui é uma tela que chama console, esse quadradinho aqui, essa janelinha do lado direito, né? Então eu posso fazer direto aqui, ó, conda, né, install, né, e o nome da biblioteca aqui, eu, como todo mundo que lida aí com TI, copia e cola, né? Se ele já tiver instalado, né, eu não vou instalar de novo, mas não tem problema. Se ele já tiver instalado ou com a última versão, ele vai processar e vai me dizer que já está instalado, né? O que sugiro, né? Eu não tenho certeza por onde eu instalei. Olha, se você tentar fazer o pip install aqui e der um erro, ele vai te avisar. Roda o outro que ele vai instalar, Funciona. tá? Normalmente vai funcionar, mas aí eu faço um aqui, dou enter, aguardo, depois eu faço outro, dou enter. Agora, se eu colocar eles aqui na abertura do código, tudo bem. A única questão é que se eu deixar ele na abertura, toda vez que eu executar, ele vai instalar de novo, aí demora, né? Aí não tem muito essa necessidade. Só uma última dica aqui, para quem não está ambientado aqui, né, usando o ambiente, né? Se eu selecionar, sem querer, uma parte, né, e eu mandar executar, né, por exemplo, com F5 aqui, ó, ele vai executar, né? Se eu mandar executar selecionado apenas uma parte e apertar, né, para ele selecionar parcial, né, mandar ele fazer uma execução parcial, né, rodar apenas a célula corrente, né? Às vezes é útil, né? Então, por exemplo, eu quero baixar de novo o rehel, né? E eu mando executar. Não, eu apertei aqui o help aqui, não era para ele ter apertado, né? Só esse trecho do Aqui, ó. código, né? Ele vai executar apenas esse trecho que eu selecionei, se eu executar aqui, né? Isso eu acho que ajuda, né? Porque às vezes os outros dados já estão baixados, mas eu quero só rodar de novo aquela partezinha, né? Isso aqui ajuda bastante. Bom, acho que é isso nessa Lembrar o primeira pessoal, né, visão. Ricardo, que a fonte estava muito pequenininha, tanto na minha exibição quanto na tua do compartilhamento de tela. Espero que isso não seja um problema para ninguém, porque, como comentei, nós vamos colocar os nossos códigos junto com esse vídeo lá no portal do Centro de Pesquisa, de modo que você não precisa ficar lendo e digitando o código a partir desse vídeo. Um Você vídeo. pode simplesmente consumir direto o código que a gente vai disponibilizar. Perfeito? Ricardo, só uma última observação, nessa biblioteca SICONF PI, né, PY, que é a biblioteca que está permitindo isso, existem outras formas, tá, de baixar os dados, né, do SICONF, essa é uma forma, usando essa biblioteca, né, mas nós usamos a biblioteca, né, então nós não criamos ela, né, então Absolutamente. ela está disponível lá no site específico, é só procurar ali, biblioteca Python, SICONF-PI, ele já vai cair lá diretamente, né, nessa biblioteca, então nós estamos apenas utilizando essa biblioteca e não, enfim, só demonstrando aqui, né? Acho que é A importante colocar. rigor, no Jupyter e no Spice, não precisa nem entrar no site, né? Basta, no caso do Jupyter Notebook, digitar o pip install cconf.py, que ele já vai pegar direto. Você não Perfeito. precisa nem saber o endereço onde está armazenado esse arquivo. Bom, aqui na minha máquina, o Python está trabalhando ainda. Eu não tenho como mostrar para o pessoal, mas podem confiar que vai O chegar. meu rodou. Uau. Conexão em Ribeirão está melhor do que no Rio. Muito bom. Tá ótimo, Ricardo. Foi um prazer. Eu acho que esse é o primeiro de uma série. Depois a gente desenvolve outros. Muito bom. Espero que Obrigado aí sejam pela úteis. parceria. Abraço. Espero que seja útil. Abraço.